Boa noite a todos. 18 horas, com a pontualidade acadêmica. Boa noite. Eu quero dar boas-vindas a todos, aos acadêmicos, acadêmicas, visitantes, em especial aos parentes do nosso sempre querido e lembrado acadêmico José Rodrigues Coura. Esta sessão de saudades é praxe, faz parte da tradição acadêmica e hoje temos, de maneira muito especial, possibilidade de lembrar e continuar honrando sempre a memória do nosso querido acadêmico José Rodrigues Coura. Aberta, então, esta sessão, eu passo a palavra ao secretário-geral da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Carlos Eduardo Brandão, e, em seguida, nós teremos as apresentações dos 3 acadêmicos escolhidos, que são, por ordem de ingresso na Academia Nacional de Medicina, primeiro José Carlos do Vale, depois Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro e Celso Ferreira Ramos Filho. Em seguida, nós abriremos as palavras aos acadêmicos e aos convidados, bem como antes os ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina. Então, eu passo a palavra agora ao acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Boa noite a todos, presidente Rubens Belfort, excelentíssimo presidente, caros confrades, caras confreiras, convidados. Eu apenas vou compartilhar aqui com vocês 3 ou 4 slides que preparei para a gente poder fazer aqui essa apresentação da Sessão da Saudade em homenagem ao acadêmico José Rodrigues Coura. O acadêmico José Rodrigues Coura, ele era membro titular da Academia desde o dia 16 de novembro de 1978, da secção de Medicina. Ele tomou posse nessa data sob a presidência do saudoso acadêmico Deolindo Couto, foi saudado pelo acadêmico Clementino Fraga Filho, teve como antecessor o acadêmico José Valente Colares Moreira, e faleceu no dia 3 de abril de 2021. O professor Coura, como todos nós sabemos, ele era professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele se graduou em 1957. Ele fez a sua especialização em clínica médica e doenças infecciosas pela Universidade de Londres, em 64, e ele era livre-docente pela UFRJ em 1965, pós-doutorado pelo NIH em 86. Ele galgou todos os postos da carreira do magistério superior, desde adjunto, auxiliar, assistente, adjunto, até professor titular. Foi chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da UFRJ, onde ele se aposentou voluntariamente em 1996. E, além disso, também foi professor titular para o concurso da disciplina de DIP e chefe do Departamento de Medicina Preventiva da UFF, da Universidade Federal Fluminense, também de 66 a 70. Foi também professor de Medicina Social e Preventiva da Faculdade de Medicina de Campos. E ele teve uma intensa atividade, não só no magistério superior, mas também na pós-graduação stricto sensu. Ele organizou e coordenou 2 cursos de pós-graduação stricto sensu, respectivamente, em doença infecciosa e parasitária em 1970, na UFRJ. Esse foi o primeiro curso de pós-graduação da área médica do Brasil, credenciado pelo sistema CAP-CNPq com conceito A. E, além disso, também o curso de pós-graduação em Medicina Tropical no Instituto Oswaldo Cruz. Ele era pesquisador emérito também do Instituto Oswaldo Cruz, pesquisador 1A do CNPq. Foi editor da revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical durante muitos anos, e também das memórias do Instituto Oswaldo Cruz.
Além de ser professor emérito da UFRJ e da Medicina de Campos, ele chegou a ser também professor honoris causa das Universidades Federais da Paraíba, Ceará, Piauí. Foi vice-presidente de pesquisa da Fiocruz e diretor do Instituto Oswaldo Cruz em 2 mandatos, além de ser membro fundador da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, da qual foi presidente, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, e recebeu também a Ordem do Mérito Científico da Presidência da República como comendador em 2002, tendo sido promovido a Gran Cruz em 2008. Então, nessa noite do dia 8 de junho, nós vamos homenagear o acadêmico José Rodrigues Coura, e teremos aqui ele sendo reverenciado pelos acadêmicos José Carlos do Vale, Cláudio Tadeu, Daniel Ribeiro e Celso Ferreira Ramos. E a seguir, haverá a abertura da palavra aos demais acadêmicos, ex-presidentes, acadêmicos, familiares e convidados. Então, eu devolvo a palavra ao presidente para que ele possa, então, encaminhar a sequência dessa solenidade. Muito obrigado. Então, conforme já anunciado 2 vezes, eu passo a palavra ao acadêmico Zé Carlos do Vale. Excelentíssimo senhor presidente, Rubens de Belfort Filho, excelentíssimo secretário-geral, dileto amigo, Carlos Eduardo Brandão, demais confrades, convidados, senhoras e senhores. Eu me senti muito lisonjeado ao ser convidado para prestar essa homenagem oficial em honra do acadêmico José Rodrigues Coura. José Rodrigues Coura foi um homem muito especial e diferente. A história dele é muito interessante, de certa forma, de um homem dado a aventuras e desbravamento da vida como um todo. O Coura é natural de Taperoá, que é na verdade, município hoje em dia da microrregião do Cariri, na Paraíba. Quando ele nasceu, era uma vila, Taperoá, com 3 ruas apenas. A rua de trás, a rua da frente e da rua do meio. Os pais foram nascidos na região. E o avô materno, Neco Carneiro, por quem ele conta piadas hilárias, ele considerava como um verdadeiro cangaceiro. Aplicou um golpe num juiz da região tempos anteriores e fugiu com um baú de dinheiro e casou com uma menina de 13 anos, avó do nosso homenageado de hoje. O Neco Carneiro, torna a repetir que ele considerava o cangaceiro, comprou áreas de terra na região imensas e loteou em terras de 6 quilômetros de fundo por 8 quilômetros de extensão, ou seja, 48 quilômetros quadrados que o Neco Carneiro passou a doar para os seus filhos. O pai do Coura herdou uma dessas áreas imensas e lá criou uma fazenda. Ele conta como uma verdadeira honra ter sido colega do grande Ariano Suassuna, e eles fizeram o curso primário lá na região, num colégio da vila, então, Taperoá. E o que é mais interessante que o Coura conta é que soube, em determinado dia, ele, garoto do curso primário com Ariano Suassuna, que Lampião iria invadir a vila de Taperoá. E as invasões de Lampião
eram cruéis, porque ele roubavam todos os habitantes, matava, estuprava as mulheres, era um desastre. E o pai do nosso homenageado resolveu liderar uma resistência ao ataque de Lampião. E ele conta que ele e Ariano Suassuna ficaram escondidos no dia aprazado para a cidade ser invadida pelo grupo de Napoleão, aguardando o tiroteio que ia acontecer, porque os ocupantes da vila, os moradores, ficavam nos telhados, nos cantos, todo mundo armado, esperando o ataque de Napoleão. Eles ficaram lá por horas e o Cora diz assim: mas acontece que Lampião desistiu de invadir a vila porque considerava aquela vila, isso não vale a pena, essa vila é uma merda. Então, foi uma decepção para o Cora e o Ariano Suassuna, que estavam esperando que ia haver um tiroteio infernal entre os moradores da cidade e Lampião, e isso não aconteceu. Ele considera que o fato de ter sido colega de Ariano Suassuna foi um privilégio, porque ele foi fazer o curso secundário na cidade ao lado, e Ariano Suassuna partiu para o Recife, onde lá ele fez o seu segundo grau e até entrou na faculdade de Direito, se formou em Direito, mas foi efetivamente consagrado como um grande escritor e teatrólogo. O Cora sempre teve essas imagens do seu colega de curso primário com o maior carinho. Quando ele tinha 15 para 16 anos, o pai dele resolveu transferir a administração da fazenda para ele, Cora. E ele, no seu rompante de 16 anos, achava que o pai era um incompetente, porque a fazenda não rendia nada. Mas depois, com o amadurecimento, o Cora diz que, na verdade, meu pai não era um incompetente, é que as terras eram áridas, não eram propensas a serem produtivas. Mas o pai do Cora resolveu fazer um beneficiamento de arroz e milho, debulhava arroz e milho para vender, e a mãe do Cora, que ele rende uma homenagem, que a mãe dele era uma mulher extraordinária, fez uma fabriqueta de queijo e manteiga. Então, ele já por volta dos seus 17 anos, o pai o incumbiu de ir a Campina Grande, que era a grande cidade da Paraíba, para vender 3 tonéis de manteiga, que, na verdade, eram fabricados pela sua mãe. Ele foi a Campina Grande, e lá chegando, ele vendeu os 3 tonéis, apurou um dinheiro bem razoável e teve a brilhante ideia de não voltar para casa. Ele telegrafou para o pai, dizendo assim: meu pai, estou indo para o Rio de Janeiro. Quando lá estiver e ganhar dinheiro, eu pago os 3 tonéis de manteiga. Havia um caminhão de retirantes estacionados lá na cidade de Campina Grande, e ele procurou esse senhor, que era o motorista, e comprou uma passagem de retirante. E veio o Cora a bordo, apinhado de gente, num caminhão que viria até o Rio de Janeiro. Esse caminhão, na verdade, parou em Montes Claros, em Minas, e lá ele pegou um trem da Central do Brasil para vir para o Rio e se encontrar com uma irmã dele que morava aqui no Rio. Chegando em Madureira, o trem pegou fogo e todo mundo pulou do trem e ele escapou ileso. Muito bem, ele se encontrou com a irmã e, depois de vários acidentes, ele finalmente consegue ingressar como estudante de medicina na, então, Faculdade Nacional de Medicina. A sua trajetória foi brilhante, ele mesmo confessa que foi, chegando ao final de algum tempo, até
a ser catedrático de doenças infecto-contagiosas, que era o título daquela época. O Cora entrou com uma certa idade, um pouco atrasado, na Faculdade de Medicina e se formou aos 30 anos. Ele foi colega de turma do nosso presidente Pietro Novelino e da Léa Camilo Cora, com quem ele casou. Eles 4 ou 5 anos mais jovens do que o Cora. E o Cora diz o seguinte: pelo fato de ser mais velho e mais experiente na vida, ele levou uma certa vantagem. Ele presta concurso 10 anos depois de formado para a Universidade Federal Fluminense e consegue também a cátedra de doenças infecciosas lá, aos 30 anos de idade. 10 anos depois é que ele presta o concurso também para catedrático da Faculdade Nacional de Medicina, hoje a UFRJ, e ganha o título também de catedrático de DIP daquela universidade. Nesse longo trajeto do nosso amigo, ele chama a atenção que ele considera fundamental 3 anos que ele passou como militar do Exército Brasileiro, onde ele aprendeu muito, aprendeu, inclusive, um certo grau de disciplina, mas foi a sua realização plena quando ele ingressou para o concurso na Fiocruz. A Fiocruz foi a sua grande paixão de vida. Nem a cátedra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nem a Universidade Federal Fluminense passaram. Mas ele, quando fala da Fiocruz, ele se emociona e chora. Lá ele criou um programa de pós-graduação extraordinário, que já tem 40 anos de existência, que quando ele chegou, produzia 16 trabalhos por ano, quando ele deixou e se aposentou, 400 trabalhos internacionais produzidos por ano. O Cora é um homem muito diferente. Ele sempre teve uma tendência para ser um líder carismático, tranquilo, suave, ameno, que todos por ele se apaixonavam. Eu quero chamar a atenção de alguns aspectos pessoais dele. Eu vou deixar a parte curricular por conta daqueles que vão me preceder, me seguir, porque eu quero me ater a esses aspectos extracurriculares do Cora, que eu sempre achei muito interessante. O Cora chefiava uma missão no Rio Negro, em que tinha como escopo fazer pesquisas sobre, principalmente, doenças de Chagas e malária. Produziram trabalhos memoráveis, citados em plena literatura internacional como referência. E ele se considerava um verdadeiro nativo naquela região. Quando nós começamos a desenvolver aqueles jantares do Yacht Club do Rio de Janeiro, que começou por iniciativa dele, Adolfo Rores, eu e Mário Correia Lima, eu tive a ideia de expandir esses jantares que seguiam as nossas reuniões da quinta-feira. O Cora era impagável, ele tinha histórias que não acabavam mais no mundo todo, e nós todos ficávamos assim, muito embevecidos ao ouvi-lo nas suas aventuras. Ele disse num depoimento extraordinário que ele gravou para a Fundação Oswaldo Cruz, que eu recomendo que todos vejam. É um vídeo de 31 minutos que é emocionante para vocês terem ideia da grandiosidade que este homem foi. E eu brincava com ele: ô Cora, você gosta muito de ir à Amazônia, porque você sempre foi um namorador, e eu já soube que você tem umas 2 indiazinhas lá que você está namorando. Ele ficava olhando para mim e rindo. Cara, aquilo era uma brincadeira e uma troça que eu estava fazendo. A coisa grandiosa que eu poderia dizer sobre o Cora, ele publicou 6 livros memoráveis, das quais o seu best-seller
em segunda edição, e que acho que até está esgotado. É que o livro é muito grande, pesado, caiu da minha mão. Esse daqui. Dinâmica das doenças infecto-parasitárias, que é o tratado número 1 do Brasil para quem quer seguir essa especialidade, em 2 volumes. E eu quero dizer também que, os 3 últimos anos passados, ele produziu um livro memorável, que é um intermediário desse e um outro menor, que é chamado Fundamentos das Doenças Infecciosas e Parasitárias, que era para ser lançado na academia, isso há 2 anos e meio atrás, mas ele ficou doente e não teve energia suficiente para lançar este maravilhoso semi-tratado, editado por ele, Nelson Gonçalves Pereira. Eu sugeri ao nosso presidente Rubens Belfort que, tão logo passe essa fase negra da pandemia e nós possamos ter uma reunião presencial, que façamos presencialmente o lançamento pós-mortem desse fantástico livro, que é maravilhoso, Fundamentos das Doenças Infecciosas e Parasitárias. Para terminar, eu queria dizer 3 coisas. Primeiro, quais seriam 2 frases fantásticas do Cora? Uma muito simples, uma que ele, nessa gravação que ele fez para a Fundação Oswaldo Cruz, ele diz assim: dos mestres, você tem o exemplo, você aprende com seus alunos. Tudo que aprendi foi com os meus alunos. Eu acho isso poético. E a outra frase, que quando se fala do Cora, é que transita confortavelmente entre castelos e casebres e sabe se comportar em qualquer um deles, mostrando a dignidade, a dimensão desse homem. É um vencedor da profissão, conforme ele admite, que vencedor não só como médico, nas amizades e na vida. Ele morreu feliz, ele morreu realizado. De forma que eu, só para terminar agora, gostaria de mostrar 6 momentos do Cora em diapositivo. Eu vou repartir aqui com o share screen, só para ilustrar esse nosso momento. Professor, temos 2 minutos. Já estou terminando. Só colocar em modo apresentação, professor José Carlos do Vale. É o que eu estou tentando fazer aqui. Professor, temos 2 minutos. Lá embaixo, professor, lá embaixo. Lá na tacinha, professor. Ah, tá bom. Obrigado. Pronto. Então, é uma sessão da saudade e honra do acadêmico José Rodrigues Cora. Ele iria completar 94 anos, agora, na próxima semana. Ele morreu com 94 anos incompletos. E eu chamo a atenção para os senhores, esse aqui foi um CD produzido pela Fiocruz, chama-se José Rodrigues Cora, O Tropicalista do Sertão, Fragmentos de uma Vida. É imperdível, são 31 minutos, quem não tem, eu recomendo que veja, é emocionante, mostrando a grandeza desse homem extraordinário. Aqui um momento da posse da Academia Nacional de Medicina, do nosso estimado e inesquecível acadêmico Ricardo José Lopes Cruz, que foi, naquela ocasião, no Museu Histórico Nacional, o jantar. Aqui está o nosso professor Cora, com Adolfo Rores, que está muito doentinho, internado, Mário Correia Lima, eu e o nosso inesquecível Ricardo Cruz. Um momento
em que o Cora, que era muito ativo na academia, ele, nos últimos anos ele passou a não frequentar, porque ele tinha dores lombares com ciática intensa, ficou surdo e com muita tonteira. Isso o afastou. Mas, ao fazer 90 anos, no dia 22 de junho de 2017, eu tive a satisfação e o privilégio de fazer um jantar em homenagem a ele, e fiz até um discurso que compareceram mais de 60 acadêmicos. E, por fim, aquilo que era uma verdadeira paixão para ele, porque ele, o Adolfo Rores, Mário Correia Lima e eu criamos esses jantares que já vão há mais de 10 anos. Após as reuniões da academia, nós nos reunimos. Aqui um exemplo, um dos quase últimos que ele frequentou, em 14 de setembro de 2017, mostrando a vocês o número. Sempre era 12, 14 acadêmicos, de uma alegria, ele sempre contando casos aqui, eu te chamando, todo mundo prestando atenção nas histórias memoráveis que o nosso homenageado de hoje fazia. Então, muito obrigado a todos. Eu agradeço por essa oportunidade e uma boa noite a todos. Muitíssimo obrigado, acadêmico Zé Carlos do Valle. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Em relação ao comentário do acadêmico Zé Carlos do Valle, evidentemente que todos nós ficaremos muito felizes em poder fazer o lançamento desse livro do acadêmico Coura. Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, por favor, seus 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado por me designar como um dos acadêmicos honrados com a incumbência de saudar o estimado acadêmico José Rodrigues Coura, que nos deixa para entrar na imortalidade. Coura foi meu colega no Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, por 37 anos, onde tornou-se um muito dileto amigo. Por 11 anos eu seria seu confrade nesta casa, onde fui saudado por ele. Penso que ele pode ser definido por sua coragem, lealdade, dedicação ao trabalho e aos amigos, determinação, honestidade, coerência e grande interesse pela leitura. Em uma reunião do Centro de Estudos do IOC em agosto de 2020, 2 dos seus discípulos estrangeiros renderam-lhe homenagens como homem e cientista. Pedro Albajar Vinhas, ex-aluno de doutorado e hoje oficial da Organização Mundial da Saúde, brasileiro, filho de espanhóis, falou do talento, tenacidade e sabedoria do mestre. Marcelo Aguilar Velasco, ex-doutorando e ex-vice-ministro da Saúde no Equador, definiu o professor como um guia, um líder, um mentor, provocador, descobridor de talentos, administrador de virtudes e habilidades, um feiticeiro com toques de boêmio e artista, um navegador na calmaria e na Piracema, um plantador de sementes da ciência. O acadêmico José Carlos do Valle já disse que o Coura nasceu em Itaperuá, na Paraíba, filho de Lupércio Rodrigues Coura e Ercília Coura, em 15 de junho de 1927. Ele era alguns meses mais velho que o meu pai e um só dia mais velho que Ariano Suassuna, seu conterrâneo também famoso. Coura dizia ter herdado do pai o gosto pela vida e da mãe a coragem. Por isso, provavelmente, que pulou, quando ainda muito jovem, na carroceria do caminhão, onde uma placa informava direto para o Rio de Janeiro, como o acadêmico Valle já vos disse, e veio enfrentar a cidade grande. Coura tinha 3 filhos, Lúcia, Luciano e Evandro, e 3 netos, Beatriz, filha de Luciana, e Leonardo e Guilherme, filhos de Evandro. Coura não gostava de cemitérios. Lembro que registrei emocionado e grato a homenagem que sei que me prestou e a declaração de fraterna amizade que me fez quando compareceu ao enterro do meu pai, em 2013. Lembro de tê-lo visto só no sepultamento de Vladimir Lobato Paraense,
já que não fui no de Leônidas de Melo Dini, onde Coura deve também ter estado, posto que de Dini era amigo e admirador. Falo de Dini para falar de Coura, pois foi com ele que Dini e eu fomos a Ariquemes, em Rondônia, para conhecer as condições de trabalho e instalar no hospital da Fundação CESP o laboratório Antena do Nosso, que permitiu a realização de 2 trabalhos de mestrado e algumas publicações. Devo ter conhecido Coura antes de 1983, posto que fui aluno de hoje minha confrade Léa Coura, a primeira mulher eleita para a Academia Nacional de Medicina. Tenho a clara lembrança do dia em que encontrei Coura na sala da direção, que eu ocuparia menos de 10 anos depois, no Castelo Mourisco da Fiocruz. Lembro que Coura, sempre de avental branco por cima da camisa de colarinho e gravata, nos atendia atrás de uma mesa livre de papéis, o que se devia, é claro, à simplicidade dos procedimentos administrativos há 40 anos, mas também e, sobretudo, à eficiência de Coura. Coura dirigia desde 1978 ou 79 um instituto muito pouco povoado. Éramos poucos os doutores na época e ele iniciara um esforço hercúleo e bem-sucedido de atrair para o IOC colegas que voltavam de programas de doutoramento no exterior. Durante a sua estadia no IOC, Coura criou 2 pós-graduações, a de Biologia Parasitária e a de Medicina Tropical. Os cursos eram um desdobramento do curso de Parasitologia Médica, criado em 1975 na Escola Nacional de Saúde Pública, pelo honorário Luiz Fernando Ferreira e por Hermann Schatzmeier, futuro presidente da Fiocruz, e transferido em 76 para o IOC com o nome de Biologia Parasitária. Em 1980, Coura criaria o curso básico, com 10 disciplinas de um mês, inspirado no famoso curso de aplicação do IOC, instituído no início do século XX pelo próprio Oswaldo Cruz. Lembro que Coura mantinha ativas e muito frequentadas as reuniões do Centro de Estudos, que ele mesmo coordenava e estimulava a participação dos pesquisadores e alunos, destinando os primeiros minutos para contar as novidades da semana no IOC, recém-reconstruído e repovoado após o triste evento que ficou conhecido como o Massacre de Manguinhos. Coube a Lobato Paraense, depois a Coura, a tarefa de deflagrar o renascimento científico de Manguinhos no curso da década seguinte a esse acontecimento triste e sombrio da história da ciência e tecnologia brasileiras e da hoje celebrada criação da Fundação Oswaldo Cruz. Coura amava ensinar, e de todos os títulos, aquele de que mais gostava era o de professor, como, aliás, gostava de ser chamado. Da primeira turma participaram colegas cientistas de grande expressão no cenário das ciências médicas e biológicas nacionais. Coordenador do curso de Medicina Tropical, pelo qual se responsabilizou por vários anos, Coura cuidava pessoalmente da introdução dos alunos ao trabalho de campo e foi ele mesmo levá-los, junto com alguns de seus colaboradores, que posteriormente absorveriam o curso, assim como com colegas estrangeiros, que aumenta o renome de Coura e leva os conhecimentos adquiridos no IOC para além das fronteiras do país. Coura foi diretor do IOC até 1985. Ele criaria no município de Barcelos, antiga capital do estado do Amazonas, em 2000, uma estação antena do Laboratório de Doenças Parasitárias que dirigia no IOC. Lá se investigava com colegas do INPA a presença de barbeiros, dando origem a vários projetos sobre transmissão da doença de Chagas e da malária. Coura costumava contar que em uma das viagens a Igarapé do Limão, ainda mais distante do que Barcelos, o fotógrafo Renato Soares, no local para documentar a missão de campo, contraiu malária. Como estava em uma localidade sem recursos terapêuticos e sua febre não cedia, Soares teria sido arrastado para o rio Aracá pelos alunos de Coura, onde ficou mergulhado até que sua temperatura caísse. No dia seguinte, eles levantaram acampamento e voltaram para a cidade, onde buscaram tratamento. Fui diretor de Coura nos anos 90, antes dele ser de novo nosso diretor. Em 2005, ele publicaria o famoso Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias, Prêmio Jabuti,
e, sem nenhuma dúvida, aliás, como já ressaltado pelo acadêmico Vale, o mais importante tratado de medicina tropical brasileiro, cuja segunda edição, em 2013, teve 174 capítulos, em 2.045 páginas e 2 volumes. Então, em 2005, então secretário-geral da Federação Internacional de Medicina Tropical, tive a oportunidade de apresentar a pré-candidatura do Brasil para hospedar o 18º Congresso Internacional de Medicina Tropical e Malária, no Rio de Janeiro, no 16º Congresso em Marseille. Koura e eu fomos juntos a Jeju, na Coreia do Sul, em 2008, confirmar a candidatura, e, em 2012, tivemos a ocasião e a honra de organizar juntos o 18º Congresso, com cerca de 2.500 participantes, inaugurado no Hotel Intercontinental, no Rio de Janeiro, na presença do ministro da Saúde, o senhor Alexandre Padilha, e do acadêmico Marcos Moraes, então presidente desta casa. Presidiu o Comitê Científico do Congresso e fizemos acontecer um evento que entrou para a história da medicina tropical brasileira, 49 anos e 11 congressos após ter acontecido nesta mesma cidade, no Hotel Glória, também com a participação de Koura. Nessa época eu tinha 11 anos de idade. Koura era um homem prático, e aos que se perdiam em devaneios e considerações teóricas, ele respondia: está certo, mas não esqueça de matar os mosquitos, receitar remédios e dar comida às pessoas. Koura se definia como um sobrevivente bem-sucedido que aprendeu inglês, datilografia e medicina tropical, e julgava que chegar na Fiocruz havia sido o coroamento de sua carreira. Ele foi editor das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz por 10 anos e da Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical por 12, e ele tinha prazer e orgulho em publicar nessas revistas e ajudou a alavancá-las, destinando muitos dos seus bons trabalhos a elas, em detrimento de outras no estrangeiro. Cabe dizer que Koura não agia assim por falta de acesso a revistas de prestígio, incluindo a Nature e a Science, onde também publicou, inclusive a convite, e outras de medicina tropical e parasitologia no mundo todo. Koura, você tinha boa memória, tem 2 linhas. Sabe que a maior homenagem que podemos prestar aos mortos é não os esquecer. Assim concluo citando Jean Cocteau: o verdadeiro mausoléu dos mortos é o coração dos vivos. Agradeço aos colegas Ângela Junqueira, Eduardo Costa, Hugo Marcelo Arvilar, Marta Mutis, Otávio Fernandes e Pedro Albajar pelas conversas que tivemos, o material que forneceram em apoio a essa apresentação, que poderia, evidentemente, ser muito maior. Um sem número de fotos que optei por não mostrar serão apresentadas em uma homenagem que prestaremos a Koura no Centro de Estudos do Instituto Oswaldo Cruz, em 30 de julho próximo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, pela excelente lembrança de parte da vida tão rica e boa do nosso acadêmico Koura. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho. Celso, por favor. Não estou vendo. Senhor presidente, não sei se a minha conexão está boa, quero saudá-lo, em primeiro lugar, saudar a todos os acadêmicos presentes. Quero agradecer essa oportunidade e tentar resumir em 10 minutos os 53 anos do meu conhecimento, meu contato, meu convívio com o professor Koura. Quero saudar o Evandro, que pela foto está cada dia mais parecido com o professor Koura, a Lúcia e minha querida Luciana, que também pelas fotos estão cada dia mais parecidas com a doutora Léa. E saudar a doutora Léa. Além disso, que é o pavilhão Carlos Chagas, ou que participaram da no pavilhão Carlos Chagas, que estão aqui presentes. Professor Orlando Marcos Vieira, que não trabalhava lá, mas que lá ia com frequência.
professor Fernando Ávila Pires, professor Walter Tavares, Maria José Conceição, e um abraço especial para o Jorge dos Remédios, que eu não posso chamar de nego velho, Jorge, porque hoje em dia isso não seria politicamente correto, mas você sabe que você mora no meu coração. Muita coisa já foi dita, me sobra relativamente pouca coisa para falar. Só quero lembrar que Taperoá era pequena, não é tão pequena assim, mas a presença de Ariano Suassuna lá acabou imortalizando a cidade, porque nas duas grandes obras dele, tanto no Alto da Compadecida quanto no Romance da Pedra do Reino, ele situou essas duas lá naquela região e naquela cidade. A aventura do professor Cora saindo de Taperoá direto para o Rio de Janeiro no caminhão do Joca, provavelmente não era direto, já que ele foi parar em Montes Claros, o traz na passagem da Estrada de Ferro, relativamente próximo a La Sance. A abertura da Rio Bahia, nesta época, ocorria nessa época, e o caminhão deve ter transitado parte do tempo pela estrada, foi considerada depois, posteriormente, no livro de Geografia Médica do professor Carlos Lacaze, como responsável pela disseminação da doença da esquistossomose no Brasil. De certa forma, essa viagem prenuncia o desenvolvimento depois da carreira do professor José Rodrigues Cora. Eu me lembro perfeitamente de quando eu conheci o professor Rodrigues Cora, ou pelo menos o vi. Foi num dia de junho de 1968, pouco depois da morte do professor José Rodrigues da Silva, quando, no anfiteatro de farmacologia, o professor Lauro Solero nos apresenta aos alunos do terceiro ano, o professor Cora, e diz que o Rodrigues da Silva, que o Cora sempre considerou como seu mestre, sua grande inspiração, antes de falecer, havia dito que ele, Cora, deveria ser o seu sucessor. O professor Cora deu uma aula de doença de Chagas. Logo em seguida, ele teve que improvisar, se tornou regente da disciplina, teve que improvisar um curso de parasitologia que foi feito no pavilhão Carlos Chagas, porque nós não tínhamos tido curso de parasitologia. A professora Leia, que era uma coordenadora implacável, foi a responsável, certamente, por essa organização, e, a partir daí, nós começamos a ter um convívio que se continuou depois no Hospital Universitário. Eu não tenho muito tempo para falar do professor Cora. O currículo dele já foi exposto, começou sendo exposto pelo professor Brandão. Mas é importante dizer que o Cora foi certamente um dos maiores especialistas, um dos maiores expoentes em doença de Chagas no mundo. A doença de Chagas na Amazônia era considerada como praticamente inexistente ou inexistente, até que ele foi para lá e todo o conhecimento, boa parte do conhecimento, 70% do conhecimento dessa doença foi feita a partir do trabalho dele e a partir do trabalho da sua equipe, da sua turma. Poderia lhes lembrar, o Fernando Pires está aqui, poderia lembrar episódios da pós-graduação, nos trabalhos, quando ele já começou a trabalhar, fazer trabalho de campo ativamente, mas o tempo, como eu disse, é limitado. Eu quero trazer, primeiro, porque isso não consta de nenhuma biografia do professor Cora, e segundo, porque é um ato de justiça. Eu quero me referir a um episódio
desagradável da vida do professor Cora. Eu me sinto compelido a revelar isso e a resgatar uma coisa que, para mim, é muito importante. Embora não fosse politicamente ativo, nem expressasse publicamente suas opiniões a respeito, o acadêmico Cora era um conservador. Já no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, alguns docentes da área de saúde coletiva do Departamento de Medicina Preventiva, que tinham sido criados por ele, começaram a disseminar o boato, diríamos hoje, a fake news, de que ele, Cora, era ou havia sido informante dos órgãos de repressão. Durante o governo militar. Eu me lembro, não sei se o Walter Tavares estava nessa situação, nesse momento, quando alguns dos componentes da área clínica mais antigos, mais ligados a ele, que o chamavam de Cora, de você, se reuniram com ele para falar sobre isso e ver se havia alguma verdade. Eu não estava nessa reunião, o Cora ficou absolutamente indignado que aqueles amigos que ele considerava amigos pudessem ter essa opinião dele. Esse episódio foi tanto mais grave, mais vexatório, porque uma das líderes da campanha, se não a principal de todas, era ou tinha sido amiga dele, amiga da família. Devia a ele o emprego de professora no Departamento de Medicina Preventiva, frequentar a sua casa, privara da intimidade da família, companheira que fora de um amigo de toda a vida. Mas ainda, um dos seus alunos prediletos, co-estaduano, paraibano, que também devia favores ao professor, do mesmo modo era partícipe da fama. Pode parecer estranho que essas palavras sejam ditas, mas é um aspecto da vida do professor Rodrigues Cora que talvez seja conhecido apenas de meia dúzia de pessoas, os dois principais agentes da conspiração, sendo já falecidos. Eu tenho certeza que isso ajudou a afastá-lo do convívio no HU e na universidade. Mas eu uso isso para relatar dois episódios que demonstram ser inverossímil a trama, que revelam o espírito democrático do acadêmico Cora e que certamente não constam, como já disse, dos relatos biográficos até agora feitos sobre ele. Poucas pessoas sabem o que eu relatarei agora. No Congresso da UNE, em Ibiúna, em outubro de 1968, diversos líderes estudantis foram presos, entre eles meu colega de turma, Reinaldo Guimarães. Em 15 de dezembro daquele ano, como todos sabem, foi editado o AI-5, o que desencadeou uma ampla perseguição a lideranças estudantis e outras. Reinaldo teve que deixar a casa dos pais e até as coisas se acalmarem, ficou homiziado, acho que esse é o termo, no início do quarto ano médico, no pavilhão Carlos Chagas. Ele não estava na casa dos pais, ele estava escondido da polícia e ele dormia no pavilhão Carlos Chagas, obviamente, com conhecimento, com o consentimento do professor Cora. Na década de 70, com a repressão no auge, a então aluna e depois deputada pelo Partido Comunista Brasileiro, Lúcia Soto, com algumas passagens pelo Departamento de Ordem Política e Social, enfrentava problemas para a conclusão do seu curso médico, uma vez que, para determinados estágios, era necessária uma espécie nada consta do DOPS, que ela não tinha, obviamente, como obtenção de boa conduta, exarada por um professor, e que foi obtidas duas, aliás, não vou dizer o nome dos professores, porque não tem a ver com isso, mas foram recusadas pela polícia, porque era necessário que constasse que o signatário tinha conhecimento da condição de comunista da autora, da Lúcia, e que se responsabilizava pelo seu comportamento. José Rodrigues Cora fez a declaração, assinou a declaração e permitiu que Lúcia Soto se formasse em medicina. Há um terceiro episódio que eu desconhecia e que, a essa altura, hoje, chega quase a ser jocoso. A doutora Léa me contou isso nesses últimos dias. Por volta de 1974, havia um aluno procurado pelo DOPS que tinha uma pendência
no Departamento de Medicina Preventiva, precisava de fazer uma prova e não podia, porque estava sendo perseguido pelo DOPS. Ele era membro militante ativo do Partido Comunista do Brasil, foi recebido pela professora Leia e pelo professor Cora na casa da Rua Ramon Franco, na varanda, no Jardim de Inverno, que fica na frente, se formou, em seguida se exilou na Argentina, casou-se e exilou, a esposa também era líder estudantil, tinha sido presa, tinha sido torturada pelo coronel Brilhante Ustra, e fugiram se exilaram na Argentina, depois retornaram para o Rio Grande do Sul, e este médico caminhou para uma carreira política brilhante e está hoje na condição de deputado federal, é o deputado federal Osmar Terra, antigo... 2 minutos, professor. PC. Esse comportamento do professor Cora não é o comportamento de um dedo duro, não é a prática de um delator, não era assim que agiam os esbirros da ditadura. Esse é um comportamento de um democrata, de um indivíduo tolerante, de um espírito aberto e esclarecido, e ter entre os seus alunos, amigos e colaboradores, alguns que assumiram posições que seguramente não coincidiam com as dele, como do professor Marcos Barros, por exemplo, no Amazonas. Mas isso não fez com que a amizade e a colaboração muito, mas ele os teve porque para isso ele se preparou. E para isso ele trabalhou, e muito, até que a doença não mais o permitiu que ele o fizesse. Ele dizia que a sorte o bafejava, mas a sorte só bafeja aqueles que se colocam a sotavento dela, aqueles que permitem que o vento entre na sua vela e os leve adiante. O professor Cora se orgulhava de ter tido como mestre o professor José Rodrigues da Silva. Eu me orgulho de ter sido aluno do professor José Rodrigues Cora. Evandro, Lúcia, Luciana, querida, centenas de alunos que foram alunos de seu pai, que foram alunos de sua mãe. Nossa consolação a vocês, nosso muito obrigado, nossa solidariedade, que, ainda que menor, também é nossa. Boa noite, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho, por essa lembrança também boa do grande e generoso Cora. O presidente Pietro Novelino me pediu que trouxesse aqui todas as considerações e o carinho à família do acadêmico Cora, uma vez que ele já recuperado de um problema leve que teve, ainda não pôde estar aqui entre nós. A não ser que tenha entrado nos últimos minutos e eu não tenha percebido, mas eu tenho a impressão que não está. De qualquer maneira, fica para toda a família e para todos o testemunho virtual e a lembrança também do presidente Pietro Novelino, bem como dos presidentes Jorge Alberto Costa e Silva, que está em Portugal, e do presidente Francisco Sampaio, que está em trânsito e sem sinal. Eu passo a palavra, então, agora aos acadêmicos interessados em comentar e, em seguida, aos amigos e autoridades que já pediram a palavra. Se não houver nenhum acadêmico agora de mão levantada... Professor Vanderlei. E professor Orlando Marques Vieira. Desculpe, Vanderlei, desculpe, por favor.
Pois não. Senhor presidente, meus colegas acadêmicos, eu não poderia deixar de falar rapidamente sobre o professor Cora. Conheci o professor Cora em 1971, ainda como estudante de medicina, no segundo ano de medicina da Praia Vermelha, e já trabalhando com Trypanosoma cruzi, orientado pela professora Herta Mayer, em uma reunião organizada por Carlos Chagas Filho, que estava, naquele ano, recebendo, para um período de um mês, no Instituto de Biofísica, o professor Cecílio Romanha, da Argentina, muito conhecido pelo sinal de Romanha, um sinal importante na doença de Chagas. E ali no ambiente da Praia Vermelha, eu, um garoto de 19 para os 20 anos, o professor Chagas me convidou para participar dessa conversa, onde estava ele, o professor Cora, o Cecílio Romanha e o professor Olímpio da Fonseca Filho, que tinha sido professor catedrático de parasitologia da Faculdade Nacional de Medicina e já tinha se aposentado, mas era das relações dele, portanto, achava que era importante essa primeira conversa, que foi uma conversa muito importante, de consequências importantes, porque ali se começou a desenhar um programa de combate a doenças de Chagas, que levou muitos anos para finalizar com a criação do Programa Integrado de Doença de Chagas, o PID. Mais adiante, juntou-se a essa iniciativa um outro grande nome, nosso ex-membro da academia, que é o professor Aloísio Prata. E eu, pessoalmente, a partir daí, passei a ser um frequentador do pavilhão Carlos Chagas, inicialmente ainda como estudante, antes de fazer o curso do pavilhão Carlos Chagas, onde tive a oportunidade de conhecer, de aprofundar as relações com o professor Cora, com a professora Lea Cora e com todos vários colegas, está aí, já foram mencionados nas várias apresentações. De modo que recebi do Cora sempre muito incentivo para continuar os trabalhos com doença de Chagas e tive a honra de tê-lo na banca examinadora do meu concurso para professor titular de parasitologia da UFRJ, na vaga que não tinha sido ocupada por muitos anos, porque o último professor tinha sido o professor Olímpio da Fonseca Filho, também membro da nossa Academia Nacional de Medicina. E com o Cora convivi intensamente nos últimos anos e ele me convenceu de que era importante desenvolver algum trabalho de pesquisa básica na Amazônia. Ele passou a frequentar a Amazônia com muita frequência, né? No seu já mencionado aqui, trabalho dele, sobretudo em Barcelos, em doença de Chagas, e a partir de muitas conversas com ele, eu aceitei o desafio e já a partir de há 2 anos que venho me dedicando à Amazônia, sempre passando em média, 1 semana por mês na Universidade do Estado do Amazonas, onde estamos consolidando um grande centro de biologia celular parasitária, tendo como foco Chagas, malária, leishmaniose, e uma forte associação com a Fundação de Medicina Tropical do Estado do Amazonas. De modo que quero aqui me associar aos meus colegas que já falaram antes da admiração profunda que tinha pelo professor Cora. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Vanderlei. Desculpe, o meu sinal está instável aqui, então às vezes eu desligo o vídeo. Muito obrigado, acadêmico Vanderlei. Eu passo a palavra agora ao acadêmico José Suassuna. Eu gostaria de falar muito mais na condição de memória afetiva, porque o professor Cora e a professora Leia são colegas de turma do meu pai e foram personagens marcantes na minha infância. E assim como o Evandro e a Lúcia foram pessoas do nosso convívio, tivemos uma infância feliz
compartilhando casas vizinhas em um sítio no interior do estado do Rio, e basicamente eu só queria me externar aqui a minha solidariedade, meu abraço no Evandro, na Lúcia, na Luciana e na professora Leia, que durante muito tempo da minha vida eu chamei de tia Leia. Muito obrigado, Suassuna. Não sei se... Professor Orlando Marques Vieira. Orlando Marques Vieira e o Omar da Rosa Santos. Orlando, por favor, acadêmico Orlando Marques Vieira. Professor Orlando, está sem som. Tem que habilitar o seu microfone. Está aberto, não é ok? Está escutando? Sim. Agora sim. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Belfort, demais acadêmicos, senhores e senhoras presentes a essa solenidade de saudade ao grande professor José Cora. Não podia deixar de falar, porque foi parte integrante da minha vida de cirurgião a presença do professor Cora e sua equipe. Já se falou demais em doença de Chagas, mas eu fui coparticipante da esquistosomose. Nós fizemos durante anos a parte cirúrgica. Eu serei breve da cirurgia da esquistosomose, que existia epidemicamente, quase que epidemicamente, uma doença que graçava no Brasil. E eu tive a oportunidade, em um ano, eu pessoalmente, só eu, dentro do serviço do professor Mariano de Andrade de cirurgia, fazer a cirurgia de 41 esplenos renais, motivada pela hipertensão porte na sua fase hepatoesplênica. Professor Cora, professora Léa Cora, professor Celso e vários integrantes daquela equipe foram coparticipantes da minha vida cirúrgica. Eu quero deixar aqui sinalizado e agradecer mesmo, pós-morte, a presença do Cora como um grande incentivador dessa parte cirúrgica. E deixar acentuada um preto de saudade a esse grande professor. Muito obrigado a todos aqui presentes e mais uma vez externando a minha gratidão a esse serviço de doenças infecto-parasitárias da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Orlando Marques Vieira. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Omar da Rosa Santos. Sem microfone, Omar. Está sem microfone. Senhor presidente, senhores acadêmicos, é um privilégio poder falar algumas palavras em memória daquele que me marcou a vida. Cora foi meu examinador quando prestei o concurso para professor titular. Com ele, participei de numerosos, um belo conjunto de livros, de formação de livros, de reuniões sociais e de belas sessões que me enfeitam a memória. Eu queria me manifestar nesse momento apenas para lembrar esses momentos que, junto com numerosos outros colegas, eu tenho guardados como flores nas minhas lembranças. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Omar da Rosa Santos. Nós vamos passar, então, agora, não havendo mais acadêmicos
querendo fazer uso da palavra. Nós vamos passar, então, à presidente da Fiocruz, a professora Anísia Trindade, que já de antemão havia solicitado e, obviamente, aceita por nós todos, para também dizer algumas palavras. A professora Anísia Trindade Lima é, além da presidente da Fiocruz, também uma personalidade quase da Academia Nacional de Medicina, pela proximidade de tantos ideais comuns. Professora Anísia, muito obrigado pela sua presença. Muitíssimo obrigada, acadêmico Rubem Belfort, presidente da Academia Nacional de Medicina. Cumprimento a todos os acadêmicos, a doutora Léa Cora e também aos filhos do professor Cora, Lúcia, Luciana e Evandro, a todos os meus colegas da Fundação Oswaldo Cruz, vejo alguns amigos, colegas do Instituto Oswaldo Cruz aqui presentes, e eu quero falar brevissimamente, em primeiro lugar, agradecer a essa sessão em nome da comunidade da Fiocruz. As belíssimas palavras dos acadêmicos José Carlos do Vale, do meu colega e amigo Cláudio Ribeiro, do Instituto Oswaldo Cruz, e também ao acadêmico Celso Ramos Filho. De tudo que foi falado e na sequência pelos acadêmicos que se pronunciaram, eu pouco teria a dizer, mas não poderia deixar de, em nome de toda a comunidade da Fiocruz, de todos os seus institutos, em todas as áreas do conhecimento, registrar a importância do professor Cora na história da nossa instituição, no trabalho feito em diferentes campos, em particular o da medicina tropical. Também, mais do que tudo, o exemplo de mestre, o exemplo de vida que professor Cora nos deu. Já foi bastante comentado isso pelos acadêmicos, mas eu quero mencionar a integridade e a generosidade como essas marcas, como também comentou o acadêmico Celso Ramos Filho. Muito do professor Cora, no que se refere ao trabalho, eu conheci ao longo de 30 anos, e particularmente a partir do momento que fomos colegas no Conselho Deliberativo da Fiocruz. Vejo o professor Cora como um grande expoente da ampla visão da medicina tropical, a integrar aspectos do laboratório com o campo, com a vida das pessoas, tão bem retratadas nos seus prontuários, que algumas vezes eu tive a oportunidade de ouvi-lo falar sobre ele. Então, também é um mestre nesse sentido para alguém que vem da área de ciências sociais como eu. E, por fim, eu quero lembrar das palavras do acadêmico José Carlos do Vale, que lembrou um dito do professor Cora, quando ele dizia que os mestres dão exemplo, mas ele aprendia com seus estudantes. Em nome de duas das suas discípulas, se é que eu posso dizer assim, minhas colegas Marta Mutes e Ângela Junqueira, eu quero falar da presença do professor Cora como inspiração para o nosso trabalho na Fiocruz, no exercício da troca de posições diferentes, muitas vezes, mas num ambiente democrático, e no exemplo de vida que nós queremos na Fiocruz, assim como a Academia de Medicina o faz aqui, registrar e guardar para as próximas gerações. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente Anísia Trindade Lima. Eu passo a palavra agora ao diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Alberto Schneider. Bem-vindo, Schneider. Muito obrigado. O professor, o acadêmico José Carlos pediu a palavra, eu gostaria de ceder, então, para que ele pudesse fazer suas considerações. Em seguida, caso a academia consenta, eu retomo a palavra. Por que você não termina agora? O acadêmico José Carlos do Vale pode em seguida falar, pode ser? Pois não, farei. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina e acadêmico professor Rubens Belfort, em nome de quem eu cumprimento todos os ilustres acadêmicos e acadêmicas,
em especial a professora Léa Cora e a todos os presentes, prezados familiares do professor José Rodrigues Cora. Em nome da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, reitero aqui a nossa profunda consternação pelo passamento do saudoso professor José Rodrigues Cora e prestamos aqui a nossa singela homenagem em sua memória. O professor José Rodrigues Cora nos deixa 64 anos após o seu ingresso na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde galgou todos os cargos docentes. Já como professor titular, aposentou-se em 1996 e, para a honra da nossa instituição, em 2006, o Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro lhe outorgou o título de professor emérito. Decano da medicina tropical no Brasil, professor de tantas gerações, ele nos brindava com seu conhecimento imensurável, uma prosa encantadora, uma vitalidade ímpar e um entusiasmo inabalável, atributos esses que, no exercício do seu mistério, a todos motivavam. Agora o professor José Rodrigues Cora cintila no panteão dos grandes mestres da medicina. Eu encerro parafraseando Carlos Drummond de Andrade, e que expressa nosso sentimento e a grande estima ao professor José Rodrigues Cora. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis na palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Muito obrigado, professor e acadêmico Rubens Belfort. Obrigado, professor Roberto Schneider. Se as outras pessoas quiserem fazer uso da palavra, por favor, levantem a mão biológica ou eletrônica. A doutora Luciana Cora está inscrita, mas antes eu passo a palavra ao acadêmico Zé Carlos do Vale. Por favor, Zé Carlos do Vale. Excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort, na minha fala inicial, premido pelo tempo, eu esqueci de fazer um pequeno comentário que é excelente a respeito do nosso homenageado desta noite. O José Rodrigues Cora dizia nos nossos jantares, às quintas-feiras, no iate, o seguinte: conta que Itaperoá produziu 3 grandes homens, Ariano Suassuna, Lourenço da Fonseca Barbosa, o chamado Capiba, e outro que a modéstia à parte impedia de dizê-lo. Mas isso não era verdade, eu desmenti o José Rodrigues Cora, porque Ariano Suassuna nasceu em João Pessoa, que inicialmente se chamava Paraíba, com HY, depois passou a chamar João, não nasceu lá em Itaperoá. Capiba nasceu em Surubim, Pernambuco. Desse modo, a única personalidade importante que nós conhecemos, nascida em Itaperoá, foi o nosso homenageado dessa noite, José Rodrigues Cora. Obrigado. Muito obrigado e muito bem lembrado, sempre. Eu passo a palavra agora à doutora Luciana Cora. Por favor, Luciana. Boa noite a todos. Eu queria só agradecer realmente essa homenagem. Tem sido um período difícil para nós. Eu quero agradecer em meu nome, em nome de toda a família, e dizer que meu pai realmente foi para nós um exemplo de pessoa e um exemplo de caráter a ser seguido pelos filhos, e também agradecer em nome da minha mãe, que está presente só virtualmente, não pôde falar nessa homenagem. Basicamente isso. E tem mais uma pessoinha aqui que quer agradecer.
Eu também queria agradecer pela homenagem pelo meu avô. Como você chama? Bia. Tenho certeza, Bia, que teu avô devia gostar muito de você. Eu era Obrigado, neta favorita. Bia. Bia, você pode botar no teu currículo que você já falou na Academia Nacional de Medicina. Falou que você era a neta favorita. Eu era a neta favorita. Que bom, que bom. Sabe, um pouco fora do protocolo, não é só o acadêmico Cora, mas também a família Cora. É a nossa queridíssima Lé, está no nosso coração, na nossa memória e no currículo de muitos de nós. Cora e Cora estão também nos nossos currículos, e no meu também. Inúmeras vezes, muito mesmo antes de eu pensar, sonhar com a academia, eu procurei o professor Cora. Eu tenho um enorme orgulho de ter sido autor de vários capítulos nos livros dele, tracoma, toxoplasmose, quando, com a ajuda do nosso honorário Ernei Camargo, nós, de repente, tínhamos a possibilidade de estar referindo pela primeira vez Mansonella osardi no olho, nas localidades da Amazônia, foi o professor Cora que eu fui conversar. E do professor Cora eu tive o estímulo de dizer, sim, publique, que precisamos descobrir o que existe na Amazônia. E eu me lembro num desses jantares do acadêmico Zé Carlos do Vale, ele me chamou do lado, depois de vários drinks, e me disse, me prometa nunca esquecer da Amazônia. Porque a Amazônia era o coração dele também. Felizmente, ele tinha um coração tão grande que a Amazônia cabia no coração dele. Então, essa é uma homenagem também de coração, de nós todos, à família Cora. Ao professor Cora, à professora Léa Cora e à Bia também. Passa a palavra ao José Paulo agora, por favor. Bom, boa noite a todos e todas. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Dr. Rubens Belfort Júnior, em nome do qual saúdo todos os demais acadêmicos, e, saudando a professora Anísia Trindade, minha presidente da Fiocruz, saúdo todos os demais colegas do Instituto Oswaldo Cruz e da Fundação Oswaldo Cruz, e Lúcia, Luciana, Evandro e professora Léa Cora, homenageio ao meu amigo, professor José Rodrigues Cora, que eu conheci fazendo parte do processo seletivo para o curso básico de Manguinhos em 1979, e a partir daí fizemos um grande laço de amizade e de carinho, com algumas brigas, porque fazem parte da vida, está o espírito democrático, como muito bem relatou o acadêmico e colega Celso Ramos, que eu sou testemunho de 2 dos 3 episódios que ele relatou, porque o professor Cora falou para mim, nas inúmeras vezes que saímos para almoçar ou jantar e conversar. O professor Cora, o acadêmico Cláudio Ribeiro, ele menciona, nós tivemos o massacre de Manguinhos, e o professor Cora teve o grande mérito de reerguer a pesquisa no Instituto Oswaldo Cruz e na Fiocruz, quando ele foi vice-presidente, depois diretor por 2 vezes. Então, nesse primeiro mandato, ele trouxe exilados políticos, como os Dines, o Leônidas e Maria Dine, como exemplo, assim como outros exemplares cientistas, e trouxe de volta ao convívio do IOC e da Fiocruz. Então, a partir desse ingresso, o IOC e a Fiocruz, eles se ergueram cientificamente. Se me permite, eu vou fazer apenas um slide, do qual eu vou compartilhar com os senhores, onde eu faço parte da turma que o professor Cora tem um grande orgulho, né? Que foi a primeira turma de 1980 do curso básico de Manguinhos, do qual o professor Cora, nos 90 anos, que aqui está o professor Cora, no Centro de Estudos Instituto Oswaldo Cruz, aqui o nosso querido, saudoso Luiz Fernando Ferreira, aqui a nossa turma de 1980, que ele tinha um quadro em sua sala lá, no pavilhão de curso, no pavilhão Arthur Neiva, e aqui uma outra foto com uma parte da turma, aqui o professor Cora, o professor Bodovan, Márcia e outros colegas. Então, é uma honra muito grande, e parabenizo a Academia Nacional de Medicina
por essa cerimônia em homenagem ao nosso querido professor Cora. Então, muitíssimo obrigado, né? E eu acho que o professor Cora, ele está e continua sendo imortal para todos nós. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Vou pedir agora que você cancele a tela. Vou cancelar aqui. José não Borges. Havendo... José Perdão? Borges. José Borges. Por favor. Ó, eu sou da segunda turma, né, de 81, José Paulo. José Paulo foi da primeira. Eu sou José Borges, fui aluno do professor Cora. Ele nos orientou desde o curso básico até o doutorado. E, como ele era o nosso timoneiro mesmo, isso é a expressão correta, pode pegar os versos de Hermínio Belo de Carvalho e colocar chapado no professor Cora. Ele é timoneiro, era um timoneiro e vai continuar sendo, porque não morre. Timoneiro não morre. Como timoneiro, ele disse: Borges, eu tenho um trabalho para você. Eu não sei por que ele disse que era para mim. Em 1981, fazendo curso básico, que é percorrer o Brasil. Porque eu não tenho pernas para percorrer o Brasil. Então, eu vou lhe jogar no Vale do Jequitinhonha e lá você vai ficar durante um certo tempo. Não sei se sua mulher vai gostar, acho que você vai ficar lá um certo tempo. Eu topei o desafio, fui para o Vale do Jequitinhonha. Não satisfeito com a minha estada no Vale do Jequitinhonha, ele disse: agora vamos para Paraíba. E lá fomos nós para o sertão da Paraíba. Não satisfeito, ele disse: agora vamos para o Piauí. Não satisfeito, ele disse: agora vamos fazer um trabalho aqui na Fundação Oswaldo Cruz, aqui na região do Rio de Janeiro. São os estudos que nós temos de trabalhos feitos com doença de Chagas, esquistossomose com a doutora Maria José e ele. Mas o que chama a atenção do professor, essa sensibilidade ao trabalho e à eficiência. Isso é um dado importante. Quando eu escrevi a dissertação de mestrado e apresentei para ele, ele falou: olha só, você não está legal, você não está bem. Você volta para casa com todo esse papelado, vai, senta, namora com a sua esposa um pouquinho, toma uma cachaça, que eu sei que você precisa, e vai escrever melhor essa dissertação. E, obedecendo a rigor os conselhos dele, eu voltei e escrevi. No dia que eu levei para ele, uma semana depois, a doutora Léa até estava na sala, ele falou: melhorou muito. Eu disse: foi a cachaça de Salinas do Vale do Jequitinhonha. Seguindo a trajetória, eu fui para Paraíba. Essa eu gostaria de contar para todos. Chegando na Paraíba, o eletrocardiógrafo quebrou. Eu estava a 2.600 quilômetros do Rio de Janeiro e não sabia como sair daquela enroscada. Eu tinha que examinar esses pacientes. O doutor Rivaldo estava nessa comigo, o doutor Rivaldo Venâncio. Foi a primeira vez que ele foi a Paraíba comigo. Telefonei para o professor e disse: professor, o aparelho pifou, e agora? O que eu faço? O senhor tem condição de arrumar um aparelho? Olha, Borges, tem um rapaz aí em Patos, ou seja, ele conhecia toda a estrutura onde ele trabalhava, ele já sabia até onde tinha um cabra que consertava aparelho de eletrocardiógrafo. Você vai lá amanhã de manhã, conserta o aparelho, mas não volta para o Rio sem examinar os pacientes, não. Você vai examinar os pacientes. Se não conseguir, você pede um aparelho emprestado. Usa a sua tecnologia do pedinte, que você é nordestino, sabe pedir, e faça o trabalho. E assim era o professor. Ele não desistia do rigor, do cumprimento dos deveres e com a ciência. Tanto é que nós temos 60 publicações, creio que nós somos coautores em 28 ou 30 trabalhos. Então, eu tenho uma satisfação imensa de dizer que eu sou aluno do professor Cora. Um aluno. Ele, claro que eu perdi a mulher, evidentemente, com essa navegação toda. A mulher eu deixei, fiquei com 3 filhos, agora estou com outra que ele já sabe, morreu sabendo. Obrigado, Zé Borges. Excelente. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento. Eu acho que não há mais ninguém inscrito. Então, cabe a mim. Acadêmico Celso Ferreira Ramos. Seu som está desligado.
só para manifestar minha enorme alegria de reencontrar esse grande baiano, que é o Zé Borges, e fazer um simples comentário. Segundo o IBGE, hoje, a cidade de Taperoá tem um aparelho de eletrocardiograma. Não tem nenhum aparelho de imagem e tem apenas um aparelho, um eletrocardiógrafo. De modo que você estava bem por lá. Grande abraço, Zé. Grande abraço. Muito bom ver você. Então, se você voltar para lá, melhor você levar 2 aparelhos de vez. Bom, eu vejo aqui o meu querido acadêmico Paulo Bus presente. Paulo Bus também é a Fiocruz. Paulo Bus também tem um carinho, um respeito enorme pelo Cora. Gostaria de falar uma palavra, Paulo? Eu sempre coloco você no fogo, né? Não, Paulo, eu quero falar, mas é verdade, Rubinho, presidente Rubens, agradeço essa provocação. Eu estou, assim, um pouco sorumbático aqui, porque a gente tem perdido muita gente nessa pandemia, né? E a perda do Cora é uma coisa triste, porque ele era um acadêmico que amava a academia, que era um confrade, um irmão de todos nós, queridíssimo, que era um homem divertido, e, ao mesmo tempo, como disse o Borges, um cara seríssimo do ponto de vista da ciência, mas o Cora era um festeiro, né? E ele adorava fazer esses encontros no Yacht Club. Ele era um adito, né, dos jantares do Yacht Club, todos os que conviveram com ele sabem disso. Ele foi um homem que transitou politicamente de uma maneira extremamente interessante. O Zé Paulo fez menção a isso, a minha presidente também, Nízia. Ele era uma pessoa, vamos dizer, ele tinha um traço conservador, né? Mas ele foi um dos principais aliados de muitas pessoas que foram perseguidas pelo maldito regime militar 64. O traço conservador dele não cortava nele a visão crítica e tampouco cortava nele esse compromisso com as pessoas, compromisso sabe, na defesa, não da coisa genérica, que hoje é a defesa da vida, que virou um chavão hoje em dia. É verdade, isso é importante. Não, ele defendia os ex-alunos, as pessoas. E eu conheci o Cora quando eu ainda era um jovenzíssimo estudando, já ensinava na Escola de Saúde Pública, começava a ensinar como auxiliar de ensino, e ele foi chamado, o Zé Paulo colocou muito bem, ele e a Inísia também, ele foi chamado para restaurar a pesquisa em Manguinhos. Isso é muito importante. Ele veio com Guilardo, que era um coronel do Exército indicado para ser o presidente da Fiocruz em certo momento, e o Guilardo trouxe o Cora de vice. E o Hernani Braga, que nós não podemos esquecer, de diretor da ENSP, de vice de ensino, vice de recursos humanos, e o Cora de pesquisa. Então, o Cora, a trajetória dele é brilhante, né? Nós temos que reconhecer, e com muito carinho reconhecer isso. Eu tenho aqui os livros dele com uma linda dedicatória, porque eu era o presidente da Fiocruz quando ele lançou os 3 livros, né? Eu sou o clássico, duplo volume, e depois o outro de diagnóstico. E eu recorro a esse livro, assim, sei lá, uma vez por semana, agora mesmo, para entender o que era o famoso fungo negro da Índia, eu fui ler, eu fui ver o Cora, né? A primeira referência que a gente vai buscar. Eu fiquei presidente, muito obrigado por me permitir intervir, assim, já no finalzinho. Eu não ia intervir porque eu realmente estou emocionado, entendeu? Não é triste nem alegre, eu estou emocionado de a gente estar homenageando o Cora pelas características desse homem, né? Que conseguiu aliar essa alegria, esse joie de vivre que ele tinha, com essa seriedade na clínica, na ciência. Ele foi um cientista importante, mas ele sempre, eu me lembro que ele sempre dizia, a gente conversava, ele dizia: Paulo, eu sou médico, eu espero que nunca
você desista de ser o pediatra, porque a gente se conheceu, eu ainda fazia pediatria. Nunca desista de ser médico. Acho muito importante essa mensagem que ele dava. E ele, sinceramente, presidente Belfort e confrades, ele foi um dos maiores formadores, se não o maior formador, aí não sei, não gosto de fazer comparações, em medicina tropical no Brasil. Ele foi um cara fundamental para estabelecer o campo, uma pessoa fundamental para formar gente. Ele formou centenas de pessoas, né? E que todos os alunos dele, o Borges deu um bom depoimento, mas falou do Rivaldo, né, do famoso Sergipe, o nosso nosso coordenador de laboratórios na Fiocruz. O Sergipe era um aluno, ele era apaixonado pelo Cora. Todos os alunos, ex-alunos do Cora eram apaixonados por ele, respeitavam esse homem. Então, uma palavra final, assim, eu estou muito emocionado. Eu queria dizer à Luciana, à família toda, ele foi um importantíssimo diretor do Instituto Oswaldo Cruz, quando eu fui presidente da Fiocruz. Ele foi um grande aliado de tocar as coisas juntos, o respeito ao trabalho do outro. Então, eu queria dizer para vocês, filhos, e a querida Leia, eu estou muito emocionado com essa homenagem e fico muito feliz de poder ter desabafado, Rubinho, presidente, senão eu acho que eu ia também me recolher um pouco apertado sem ter feito essa homenagem ao Cora muito espontâneo. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e boa noite a todos, que vamos daqui a pouco provavelmente encerrar. Né? Bom, antes de encerrar, eu queria novamente dizer que a Academia Nacional de Medicina se sente agradecida a todos, e principalmente ao acadêmico Cora, por tudo que ele fez, lutou, não apenas pelos ideais da academia, mas pelo Brasil. Sem dúvida, uma parte do legado do acadêmico Cora é tratar de fecundar o Brasil com o conhecimento e a riqueza das regiões mais prósperas. Cada vez que o Cora saía do Rio de Janeiro, ia para a Bahia, ia para o Norte, ia para a Amazônia, ia para o Nordeste, ele fazia isso. Fecundava, trazendo e levando gente, e criava o conhecimento e aplicava o conhecimento. Fazia de uma maneira muito especial. Eu realmente tive a sorte de conviver com ele também, apesar de morar em São Paulo e de não ser da Fiocruz, graças às moléstias infecciosas e à Amazônia. E acho que todos nós concordamos que o Cora era uma pessoa do bem, e era uma boa pessoa, um bom médico, um bom cientista, e é uma pessoa como todos nós apreciamos. E nessa sessão de hoje deixamos bem claro que o Cora continua vivo na academia e em nós todos. E um carinho muito especial à família dele, os filhos, netos e a nossa querida Lé. Então, eu queria encerrar essa sessão e agradecer mais uma vez a presença de todos, convidando-os para quinta-feira o programa da Academia Nacional de Medicina. Boa noite a todos, até quinta.